Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu me chamo professora Rosália e vou estar junto com vocês nesse ano letivo. Espero que vocês estejam bem. O tema da aula de hoje é as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. A habilidade a ser trabalhada hoje é caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico. Alguns países europeus acharam que, se juntasse todo o dinheiro, fariam deles ricos, tá? Os reis absolutistas aumentavam seu poder e influência pensando em aumentar suas riquezas. O conjunto dessas práticas econômicas foi chamado de mercantilismo. Vamos lá? Este é um assunto muito importante, portanto, fiquem bem atentos. Mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que surgiu na Europa a partir do século XV, baseado na busca de desenvolvimento econômico de um país através do acúmulo de riquezas. Quer entender um pouco mais sobre essa prática? Leia o texto a seguir. Eu vou ler junto com vocês. O sistema colonial mercantilista é o conjunto de relações de dominação e subordinação envolvendo metrópoles e colônia durante a época moderna. Relações mantidas entre áreas metropolitanas e áreas periféricas eram diretas e exclusivas, originando-se da expansão marítima europeia em meados do século XVI. O sistema comercial mercantilista, também conhecido como sistema colonial tradicional, estendeu até o século XVIII, quando entrou em crise. A denominação mercantilista vincula esse tipo de colonialismo à revolução comercial. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês algumas características sobre o mercantilismo, né? Porque se fala sobre o mercantilismo, mas não se tem ideia como que se deu essas práticas. Uma delas foi o metalismo, ou também chamado bulionismo. Tá? E essa prática, né, acreditava-se que quanto mais as nações acumulassem metais preciosos, dentre eles ouro e prata, eles teriam mais poder e influência sobre outras nações. Tá certo? Algumas outras características também surgiram, né, durante o mercantilismo, né? Não só o acúmulo de metais preciosos, quanto mais se tinham, mais se enriqueciam, né? Umas nações ficavam mais ricas que a outra, né? A outra característica, né, do mercantilismo foi a balança comercial favorável, né? Um país deveria exportar mais, tá? Exportar é vender seus produtos e importar menos, comprar produtos dos outros países. À medida que fosse exportando mais, eles venderiam e assim obtinham o lucro. Se eles importassem mais, que é a compra de produtos de outros países, eles comprariam mais, gastariam dinheiro, perderiam dinheiro. E essa perda de dinheiro se dá uma balança comercial desfavorável. Então, o intuito não era importar, e sim exportar, tá? Quanto mais se tinham, né, mais vendiam, mais se tinham. Tudo bem até aqui? Tá. Outra característica que se deu foi o colonialismo, né? Colonialismo se deu na exploração de colônias, ou seja, terras de colônias, tá? Que também foi outra característica do mercantilismo.
O objetivo era conseguir terras além da Europa que pudessem ser exploradas, tá? Além da exploração de ouro e prata, especiarias e tecidos e outras coisas de grande valor no mercado europeu. Então, como que se deu isso? Nos séculos 17 até o 18, os europeus queriam cada vez mais conquistar territórios além da Europa. Isso vai caracterizar a luta entre Portugal e Espanha por terras na América. Foi a partir desse momento, que não só com a compra e venda de especiarias do Oriente, tecidos vindo do Oriente, que eles também chegaram até o Brasil, tá? O colonialismo na exploração de terra também se deu através do quê? Do pau-brasil, da exploração da cana-de-açúcar, do algodão, do ouro de Minas Gerais, entre outros. Então, aqui no Brasil, pode-se dizer que também teve essa prática mercantilista. Tá certo? Até aqui tudo bem, turma? Depois, outra característica que se deu foi o protecionismo, tá? O protecionismo era uma forma de proteger a produção interna do país, fazendo a população consumir produtos locais. Para isso, o Estado inibia a entrada de mercadoria estrangeira, aumentando os tributos e impostos da fronteira. O que significa isso? Quando se comprava algum produto de fora, automaticamente ele já aumentava o imposto. Para quê? Porque o produto vindo de fora ficaria mais caro. E aí a população ela ia se ater na compra só do produto interno. Tá certo? Então, por isso que criou esse imposto da fronteira, para proteger o produto interno e fazer a população comprar só o produto fabricado dentro do próprio país ou nação, não de fora. No caso da balança comercial, esse método tinha o mesmo objetivo que o protecionismo, só acrescentava a ideia de que o país deveria exportar mais para garantir uma economia estável, tá? Então, quer dizer o quê? Porque enquanto eles importavam produtos, aí aumentava o imposto para a população não comprar, mas isso eles iam perder dinheiro, E acabar numa, digamos assim, uma balança comercial desfavorável. Não era viável para a nação perder dinheiro, mas fizeram isso para poder conter que a população comprasse apenas produto fabricado dentro do próprio país. O mercantilismo, ele possuía um lado ruim também, Como os países só visavam o lucro, não importando o que ou quem, Os assalariados e granjeiros viviam sob pressão econômica. Deveriam viver apenas com o necessário, pois os mercantilistas achavam que se a classe mais baixa possuísse mais dinheiro, teriam problemas com a falta de mão de obra. Então, o que eles queriam? Eles queriam deixar uma classe periférica menos favorável, digamos assim, com menos dinheiro, para poder buscar trabalho, um trabalho interno dentro daquele país. Porque se automaticamente eles também tivessem um lucro sobre algum produto, eles não iam dar importância àquele trabalho e não ia querer trabalhar, para, digamos assim, a elite burguesa daquela época. Também, gente, havia piratas e corsários naquela época, Os piratas roubavam os navios, Isso também deixava uma grande perda econômica para aquele país ou nação, tá? Os piratas, eles trabalhavam por conta própria, enquanto o corsário era o empregado do rei. Eles também roubavam, mas trabalhavam para o rei. Então, quer dizer que eles eram empregados do rei. Então, quer dizer que, assim, haviam perdas de ambos os lados. Só que o pirata,
acabavam ficando com lucro, tá? Essa foi a nossa aula sobre mercantilismo. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade sobre esse assunto. Vamos falar sobre mercantilismo versus capitalismo, que é uma transição, né? Digamos assim, econômica, né? Economia daquele país ou nação, tá certo? E também haverá exercício, atividades no Google Classroom. Espero que vocês façam os exercícios. Quando tiver oportunidade para tirar dúvida, tirem a dúvida. Esse tema, mercantilismo, não é um tema difícil, né? Foi necessário trabalhar porque é uma transição do 7º para o 8º, então vamos dar continuidade para que vocês não se esqueçam sobre isso, tá? Se restou dúvida, logo poderemos conversar para sanar todas essas dúvidas. Tudo bem até aqui, turma? Tá? Eu agradeço, né, a compreensão de vocês, por vocês terem assistido a aula, tá? E um até breve. Logo estaremos juntos de novo para dar continuidade nessa aula de história, tá? História é muito bom, história é enriquecedor, é importante que saibamos o que aconteceu, né? Não só no nosso país, mas à nossa volta, o porquê das coisas mudarem, o porquê das coisas terem essa transição, o porquê da economia desfavorável ou favorável, é muito importante. Nós vivemos num mundo no qual nós temos por obrigação saber um pouquinho mais sobre os acontecimentos, tá bom? Um beijo grande, até logo e até a próxima!